falado aqui, estamos celebrando juntos, Pai, o privilégio de poder te adorar, estudar Sua palavra, cantar canções, orarmos juntos. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado na nossa vida, ver Ulisses aqui hoje e pensar como o Senhor age, como o Senhor prometeu estar ao nosso lado até o fim dos tempos, Pai. Te amamos tanto, queremos continuar louvando o Senhor por meio do nosso entendimento. Eu sei que Seu Espírito está rondando cada um de nós aqui, está trabalhando para que nós aprendamos, tomemos decisões, saímos daqui animados, Deus, para colocar Sua palavra em prática e continuar refletindo no privilégio imenso que é ser Seu filho. Te adoramos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos a Mateus 5, irmãos? Vamos continuar estudando o Sermão da Montanha. Antes eu queria contar um caso de um concurso do melhor caso de advogado que eu ouvi semana passada. Um advogado, nada contra advogados, tá? Minha esposa é advogada. Então, um advogado comprou uma caixa de charutos cubanos caríssimos. E aí decidiu fazer um seguro para os charutos, inclusive contra incêndio. E depois de realizar o seguro, ele fumou cada um dos charutos, ele acionou o seguro, dizendo: aconteceu um incêndio sobre em cada um dos charutos. A seguradora recusou pagar e o homem entrou na justiça. E o juiz entendeu a falta de caráter do homem que estava entrando com aquela ação. Mas ele foi compelido pelo fato de que o seguro, de fato, não especificava qual tipo de incêndio estaria ou não estaria coberto e mandou a seguradora pagar o prêmio para o advogado. E a seguradora, em vez de brigar contra o indivíduo e apelar para a próxima instância, ela pagou o seguro. E assim que o homem descontou o cheque do prêmio, ela deu queixa contra o homem na delegacia, que foi preso por causa de incêndio criminoso. Isso é uma história verídica. Mas isso me fez perguntar, por que os homens se tornaram tão arrogantes e se achando tão cheios de direitos assim? Como que foi que a gente chegou a esse ponto, onde a gente se acha no direito de acionar e de que o mundo deve se curvar aos nossos pés e fazer o que a gente acha que deve ser feito para nós? Bem, uns 2 ou 3 séculos atrás, pensando um pouco em termos de história, os homens das sociedades ocidentais, lá na Europa e depois nos Estados Unidos, eles começaram a compilar leis e princípios que acabaram se tornando a Constituição, as primeiras constituições dos países. E o contexto no qual essas sociedades passavam era o seguinte: elas antes eram governadas por sistemas monárquicos, sistemas autoritários, que tiravam o couro das pessoas, regimes opressores, e agora estavam vindo sistemas que cada vez mais tinham e davam as oportunidades iguais para as pessoas. Então a honra, o valor inerente do ser humano começou a ser levantado, exaltado, e os direitos e as garantias individuais começaram a ser escritas e legisladas e garantidas aos indivíduos, pelo menos no papel. E o que começou com a intenção nobre, com algo bom, de realmente reconhecer que homens e mulheres são iguais debaixo do sol, isso tem se tornado uma tendência que para muitos de nós na nossa sociedade no dia de hoje é mais uma pedra de tropeço para nós adorarmos a Deus do que qualquer outra coisa. Uma pedra de tropeço para aqueles que examinam o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o homem moderno se vê cada vez mais, a gente se vê cada vez mais, cheio de direitos. Não toque em mim, você violou a minha propriedade, a minha privacidade, é meu, é minha. Você não pode tocar. E quando a gente se vê despido desses direitos, ou quando alguma coisa acontece em nossa vida que de repente parece tirar algo que a gente entende ser nosso, a gente fica revoltado, a gente fica com raiva, a gente vai lutar pelo que a gente acredita que é nosso e que foi tirado erroneamente, injustamente de nós. E isso vira uma pedra de tropeço no nosso coração e no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Porque eis que chega um profeta da terra de ninguém, na Galileia, e ele começa a nos chamar a examinar esse sentimento de que nós temos tantos direitos assim. Vamos ler em Mateus 5, versículo 38. O título da aula de hoje é Olho por Olho, Dente por Dente. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Estamos lá em Mateus 5, 38. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso.
Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Sabe, a expressão olho por olho, que Jesus cita aqui no versículo 38, ocorre 3 vezes no Velho Testamento. Vamos ler Deuteronômio 19, uma dessas passagens. Fala assim, Deuteronômio 19, versículo 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui, a lei regula que uma testemunha falsa recebe exatamente a punição que ela desejava para a pessoa que ela acusou falsamente. Falou, o que a pessoa desejava para o seu próximo, faça a ela. E o versículo 21 aqui é taxativo. Não tenham piedade. Façam exatamente o que ela planejou fazer contra a pessoa que ela estava acusando falsamente. E aí a gente se pergunta, o que é exatamente essa expressão olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé? O que isso significa de verdade? Bem, às vezes, para a gente reconhecer o que uma coisa significa, a gente precisa ter claro o que ela não significa. Em Levítico 19, 18, por exemplo, parte da mesma lei de que Deuteronômio faz parte. A Bíblia ensina, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O conceito que alguns têm de que o Novo Testamento é todo lá, e de que o Velho Testamento é rigoroso, esse conceito não é bíblico. Já no Velho Testamento, a Bíblia nos exorta a não procurar vingança. Ninguém conseguia viver antigamente agradando a Deus e tendo um coração cheio de vingança. Levítico 19, 18 é uma das escrituras que falam a respeito disso. Essa é apenas uma das muitas escrituras que nos exortam não só a não buscar vingança, mas a amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Voltando lá para Deuteronômio 19. Como a gente já viu, a expressão olho por olho não é um incentivo à vingança. Porque o mesmo livro levítico de que Deuteronômio fazia parte nos incita e nos ensina que vingança não é algo certo aos olhos de Deus. Sabe, a lei de Moisés, como vários outros códigos de lei da antiguidade, tanto modernos como os antigos, ela regulava a extensão da punição que poderia ser retribuída a alguém. Esse princípio hoje é descrito, né, advogados, me corrijam se eu estiver errado, mas como a pena será proporcional ao crime. Você não deve penalizar um indivíduo além da extensão do que foi o crime dele. A retribuição era aceitável na lei de Moisés, mas ela precisava ser proporcional. Se alguém quis ferir alguém com um olho, então a proporção é limitada a um olho. Se alguém quis fazer mal a um dente, a proporção da pena é limitada a um dente, não 2 dentes, não a dentadura inteira. Não morrer tinha um limite. A gente geralmente lê esses versículos achando que a lei nos incita ou incitava os judeus à vingança. Mas, na verdade, o que ela está fazendo é bem o contrário. Ela está falando a pena vai ser proporcional ao crime, não vai passar disso daqui. Mas aí o que a gente se pergunta aqui no versículo 21 fala, não tenham piedade. Isso parece incitar, não? Parece que vai lá mesmo, manda ver, faz exatamente, dá vingança. Mas a explicação para esse não tenham piedade está aqui no versículo 20. Quando ele fala, olha, não tenham medo, eliminem o mal diante de vocês. A pena não deveria deixar de ser aplicada. Esse é o ponto do legislador. Não deveria ser aplicada devido ao caráter intimidador da pena. O exemplo de um homem sofrendo a punição em uma comunidade deveria levar o resto da comunidade a temer a punição e inibir o crime. E esse, de fato, é um dos fatores que existem nas penalidades.
Você faz uma pessoa sofrer e todos podem ver, e isso diminui o crime em uma sociedade. Sabe, o objetivo final, a gente tem que lembrar que os hebraicos aqui tinham acabado de sair do Egito e Deus estava querendo formar uma nação desse povo. E como nação, Deus precisava dar legislação, Deus precisava regular o que aconteceria nos tribunais, o que aconteceria quando as pessoas pisassem na bola um contra o outro. E, de fato, todas as 3 vezes em que a expressão olho por olho aparece no Velho Testamento, ela aparece no contexto de uma situação judicial. Nunca é regulando simplesmente homem e mulher em casa. Ah, mulher, se seu marido fez isso, olho por olho. Nunca. É sempre falando no contexto de um julgamento no tribunal, a pena deve ser aplicada, olho por olho, dente por dente. Vamos voltar a Mateus 5. Séculos depois, o espírito original dessas ordenanças certamente havia se perdido no judaísmo. E como muitos hoje os judeus se viam no direito de buscar vingança pessoal contra as pessoas. Pisou no meu pé, eu vou pisar de volta. E por isso Jesus restaura aqui no versículo 39 o princípio por trás, tanto do Velho como do Novo Testamento. Eu lhes digo, não resistam ao perverso. Sabe, o perverso aqui não é ao contrário do que alguns pensam, o diabo. O perverso é qualquer pessoa que faz mal a você. Naquele momento, ela está sendo perversa com você, sabendo ou não. Não resistir ao perverso quer dizer, não haja da mesma forma como o perverso. Ou, em outras palavras, vença o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Resista ao perverso. Faça diferente do que a pessoa está fazendo com você. Tenha uma motivação diferente. Seja o elo que quebra o ciclo mal. E a gente se pergunta, como a gente pode vencer o mal com o bem? E aí no resto dessa passagem, Jesus nos ensina. Primeiro, a gente pode vencer o mal com o bem quando a gente é desrespeitado. Jesus fala aqui no versículo 39, eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Sabe, o verbo traduzido como ferir significa bater com a palma da mão. Dar um tapa na cara do outro. E dar um tapa na cara de alguém, assim como hoje, era considerado uma desonra para os judeus, segundo Lamentações 3, versículo 30. Mas dar um tapa na face direita de alguém, digamos que eu esteja aqui na frente do Marcelo, eu vou dar um tapa sempre do lado esquerdo dele, porque é o lado que a minha mão direita alcança. Para eu dar um tapa do lado direito dele, eu preciso usar a parte superior da mão, certo? A não ser que eu seja canhoto, eu tenha alguma habilidade mutante na minha mão. Mas dar um tapa do lado direito do rosto de alguém era considerado duplamente desonroso para os judeus. Talvez algo parecido a dar uma cuspida na cara de alguém hoje. Algo extremamente enojante e desrespeitoso. E nos tempos de Jesus, quando alguém batia na sua cara, você tinha o direito de buscar retribuição financeira. Algo parecido com o que acontece hoje, com os direitos morais, não? Se alguém fere sua honra, você pode ir ao tribunal e buscar uma restituição moral. Mas quando alguém batia com o lado, na face direita do seu rosto, a pena para o criminoso podia ser uma dupla recompensa financeira. Sabe, no entanto, Jesus, em vez de buscar ou incentivar as pessoas a buscarem essa retribuição financeira, ele faz um comentário chocante de que depois de alguém bater de uma maneira mais desonrosa possível no seu rosto, você podia também virar e oferecer o outro lado da face. Sabe, Jesus não manda a gente fugir da situação, ou pior, buscar retaliação, mas ele nos ordena continuar perto do agressor, na prática permitindo que ele nos desrespeite novamente. Em outras palavras, Jesus nos ordena a não fechar o coração para o agressor. Eu não acredito que essas palavras são literais de Jesus. Como vários outros momentos a gente já examinou, quando Jesus fala é melhor você cortar sua mão, arrancar seu olho, em vez de pecar com imoralidade sexual. Jesus não nos está dando uma ordem para irmos e nos castrarmos, ou para irmos e nos amputarmos. Jesus está usando de uma figura conhecida de linguagem, que se chama hipérbole, para transmitir um ponto real. O que Jesus disse aqui é verdadeiro. A maneira como nós interpretamos isso precisa ser
precisa ser entendida, para que a gente não ache que se alguém vai na rua e nos dá um soco, que a gente deve continuar, ou que se um abusador sexual faz algo com nossos filhos, a gente deve deixar nossos filhos perto do agressor. Não é nada disso que Jesus está falando. Mas sabe o que ele está falando? Não feche o seu coração para o agressor. Não busque vingança no íntimo, quando alguém te desrespeita. Como tem sido com as pessoas que têm nos feito mal? A gente fecha o coração, ou pior, a gente fecha o coração e busca retaliação, ou a gente continua orando por essas pessoas. A gente busca cura em algum outro lugar, mas não deixa de desejar e de querer o bem para as pessoas, mesmo aquelas que nos fazem mal. No versículo 40, Jesus nos ensina um próximo passo de como a gente pode resistir ao perverso e pagar o mal com o bem. Nós podemos vencer o mal com o bem quando nós sofremos injustiças. No versículo 40, Jesus fala, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Sabe, a segunda ilustração que Jesus conta tem um contexto de um tribunal. A túnica era a vestimenta usada pelos israelitas para cobrir o corpo. E a ilustração de Jesus aqui não diz nada a respeito da razão pela qual a pessoa estava sendo processada. Provavelmente até tinha razões justas para eles estarem no tribunal. Mas o ponto não é descobrir a razão aqui. O ponto era a atitude da pessoa sendo processada. Em Êxodo 22, versículo 26, a Bíblia fala assim, Êxodo 22, versículo 26 e 27. Se tomarem como garantia o manto, ou seja, a capa de que Jesus fala, do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Sabe, ninguém tinha o direito de tomar a capa de um israelita para sempre, mesmo que essa pessoa devesse dinheiro para ele. Mas Jesus diz aqui que se alguém quisesse processá-lo por algo, Jesus nos ordena a ter a atitude de dar até aquilo que o homem não tinha direito de ficar. Em outras palavras, Jesus está nos chamando, irmãos, a abdicar até da justiça a que nós temos direito. Você podia tomar a capa de alguém, mas Jesus está falando, não tome, abdique do que você tem direito. Não foi isso que Paulo mencionou séculos depois, em outra ocasião, quando ele escreveu aos Coríntios? Em 1 Coríntios 6, versículo 7, Paulo escreve, o fato de haver litígios, brigas entre vocês, já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Sabe, a gente é do tipo de pessoa que prefere que tudo saia justo para o nosso lado, ou a gente é rápido para resolver a contenda, mesmo que a gente saia perdendo. No casamento, a gente prefere perdoar logo, ou a gente quer ter aquelas conversas intermináveis para atribuir todas as culpas que são devidas ao nosso cônjuge. No trabalho, quando alguma injustiça acontece conosco, a gente luta para que tudo fique claro, ou a gente é rápido para aceitar a injustiça e abdicar de algo que, em nome, Jesus não está nos chamando aqui a ser bananas, que não me importa com nada, pode fazer o que quiser comigo. Não, ele está falando, olha, mesmo algo justo, como buscar a justiça, você pode abdicar disso, você tem algo melhor, algo maior do que isso, que é a união, que é a restauração e a reconciliação entre pessoas. Jesus continua aqui no versículo 41, nos ensinando que a gente pode vencer o mal com o bem, quando os outros abusam de nós. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Sabe, no primeiro século, havia uma lei romana que dava aos soldados o direito de uma pessoa a trabalhar para ele até a distância de 1 milha romana, que era mais ou menos o equivalente a 1,5 km. Isso era uma lei romana. E o soldado poderia forçar qualquer pessoa dentro do Império Romano que não fosse cidadão romano a fazer isso. Ou seja, o soldado estava passando, você não era cidadão romano, eu podia falar para você, carregue minhas coisas por 1,5 km. E você não tinha opção de dizer não. Você precisava começar a andar comigo por até 1,5 km, fazendo o que eu estava pedindo para você. E na maioria das vezes o trabalho era exatamente esse, carregar o aparato do soldado
por essa distância. Por exemplo, lá em Mateus 27, lembram quando Jesus está indo para a crucificação? Foi exatamente dessa lei que os soldados se valeram quando eles chamam Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus. Ele fala, você, carrega a cruz desse homem, que ele não está conseguindo, até o momento da execução. E, obviamente, essa lei era algo de que os israelitas se ressentiam profundamente. Você não iria se ressentir? Você estava lá atrasado para o trabalho, de repente chega um mané, não, carrega aqui isso para mim. E aí você se atrasa para o trabalho porque você tem que ir 1,5 km para o lado, depois você tem que voltar 1,5 km. O senso de liberdade, de autonomia, que dá a impressão para nós hoje que é nosso, estava sendo quebrado. E aí a gente chega a Jesus, um homem justo, um homem de Deus, que ia falar contra esses soldados prepotentes. Mas ele fala, olha, se alguém chamou você a carregar uma, de quebra, carregue mais uma. De quebra, mais 1,5 km. De ida, mais 1,5 km de volta. Uma das coisas que mais me tentam a ficar irritado, estou abrindo meu coração aqui com você, é quando meus planos não saem do jeito que eu fiz. E eu faço muito plano, eu planejo os minutos da minha vida. Entre eu acordar, entre eu ir dormir, o que eu vou fazer. E isso é uma maneira que eu aprendi ao longo da vida para eu fazer o que eu quero fazer e o que me pedem para fazer. E eu assumir minhas obrigações. Mas sabe uma coisa que é difícil quando você começa a ir nesse lado? Se alguma coisa acontece, e coisas acontecem, não é verdade, irmão? Necessidades vêm, coisas mais importantes surgem, pessoas que são mais importantes do que coisas aparecem. E eu tenho tanta dificuldade de me adequar, de me adaptar, de entender que apesar de eu já ter o plano do meu dia, aquilo vale mais do que fazer determinada coisa. Ou servir alguém inesperadamente é mais importante do que só cumprir o meu plano da maneira como eu gostaria de cumpri-lo. Mas é difícil para mim porque eu tenho a ilusão de que o tempo é meu. De que as minhas 24 horas são minhas. Eu posso me sacrificar para o que eu quero. Mas e quando o sacrifício vem para um imprevisto? Ou por algo que alguém pediu? Ou por uma outra coisa que surgiu que eu não antecipei, que eu não sabia que estava vindo no meu caminho? Sabe, se eu tivesse mais claro de que o tempo não é meu, o tempo é mais um dos recursos de que Deus me deu para a glória dele, não seria mais fácil para mim aceitar os imprevistos e adequar meu tempo e fazer simplesmente o que vai glorificar Deus mais do que o que eu quero fazer? Sabe, isso não acontece só com o nosso tempo, irmão. Isso acontece com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa energia, com tudo que Deus nos deu de presente. Como está sendo? Quando alguém vem até você, quando alguém pede algo de você, quando alguém precisa de algo de você, como é a sua reação? Alguém tentando tirar algo seu? Ou Deus tentando ajudar você a modificar suas prioridades? E lembrar que, em última instância, tudo tem a ver com a glória dele e não com a nossa vontade. Por último, Jesus, aqui no versículo 42, ele nos ensina que a gente pode vencer o mal com o bem quando nós somos pressionados. Ele fala, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui Jesus nos exorta a não deixar de dar a quem nos pede e não dar as costas a quem quer emprestado. E esse mandamento levanta diversas dúvidas entre nós, não? Mas e se eu mesmo for pobre e não puder ajudar? Quem vai me ajudar? Se eu não tiver dinheiro para dar para os outros, eu mesmo estiver precisando que alguém me dê um pouquinho de dinheiro. Será que eu estou fazendo bem a esses mendigos da rua? Será que eles não deviam estar trabalhando? Porque não falta trabalho no país. Todo mundo que quer trabalhar tem trabalho. Por que eu deveria dar? Eu estou ralando aqui, aí eu vou dar meu dinheiro para um homem ou para uma mulher que está aí vagabundando na rua. Como muitas vezes, se a gente for honesto, é exatamente o que passa no nosso coração. E se essas pessoas usarem o dinheiro para comprar drogas, álcool? Estou sentindo bafo de cerveja. Vai usar o dinheiro e vai lá, vai se drogar, vai se alcoolizar. É interessante que Jesus aqui nesse versículo ele não fala para a gente dar a quem lhe pede exatamente o que lhe pedem. Mas ele simplesmente fala, dê a quem lhe pede.
Não negue algo a quem lhe pede. Ele também não fala, empreste aquele que lhe pede algo emprestado. Mas ele fala, não volte as costas àquele que lhe pede algo emprestado. E eu falo isso porque a Bíblia traz inúmeros mandamentos de como nós precisamos ser sábios e criteriosos com o uso do nosso dinheiro. Dinheiro, o uso do nosso tempo, o uso da nossa energia, cada recurso que Deus dá para nós é valioso. E a gente precisa lembrar que somos administradores de cada coisa que Deus nos dá. Lá em Provérbios, por exemplo, a gente é advertido a calcular antes de emprestar dinheiro. Você não deveria só, alguém te pede dinheiro emprestado, toma aqui. Você precisa calcular se você deve, se você pode emprestar esse dinheiro. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui não contradiz Provérbios. Ele não fala simplesmente, esqueça, dinheiro, a gente vive no mundo espiritual. Não importa, vamos jogar o dinheiro para cima e a coisa... Não é, Jesus não é um lá. Jesus é um homem real, que entende as pressões do homem e da mulher no dia a dia. E ele está nos chamando a considerar cada uma dessas coisas também. Em todas as Escrituras, Deus nos dá a responsabilidade de usar nosso dinheiro de maneira sábia na construção do reino espiritual. E se Jesus tivesse nos ordenado aqui a dar aos outros exatamente o que eles pedem, seria impossível obedecer até esses mandamentos, porque rapidinho você não ia ter mais dinheiro para dar para ninguém. E aí quando alguém te pedisse, você fala, pô, eu não posso obedecer o mandamento, porque eu acabei de dar para esse daqui tudo que ele pediu. E aí, literalmente, a gente seria impedido de poder obedecer. No entanto, a outra razão que a gente gosta de dar, que eu acredito ser o X da questão, a gente não dá, muitas vezes, porque a gente não gosta de pessoas nos pedindo. A gente não gosta da perturbação de alguém vir com uma necessidade para o nosso lado, porque a gente já tem tanta necessidade, não é verdade? A gente já tem os nossos problemas. E você está invadindo meu espaço pessoal e empurrando em cima de mim as suas necessidades? Quem lhe deu o direito de fazer isso? Quem lhe deu o direito, mendigo, de vir? Eu estou aqui preocupado em como passar desse trânsito e chegar no trabalho, e você ainda vem me pedir R$1, R$2, eu nem sei onde eu tenho R$1. E você está cheirando mal. E é difícil chegar perto de você. Irmão, se a gente for honesto, não é isso que é o X da questão, que é difícil aceitar e convidar pessoas com outras necessidades para próximo de nós, porque muitas vezes a gente já sente que estamos por aqui e que a gente já tem a nossa dose de necessidade. E por isso a gente fecha o vidro do carro rápido. Por isso a gente muda de calçada. Por isso, às vezes, até no convívio, a gente é tentado a ir para outro caminho e não vê aquele irmão que a gente sabe que vai querer conversar, ou que vai querer pedir um conselho difícil, e que a gente não tem mais o que dar, ou não sabe como ajudar. E a nossa tentação é evitar, sair de perto, porque está difícil de suprir a sua necessidade quando eu tenho tanta. Ou pelo menos assim a gente pensa. O que Jesus nos ensina nesse versículo é que nunca nós devemos nos abster de dar alguma coisa às pessoas. Não precisa ser dinheiro, necessariamente. Mas sabe, você tem algo a dar toda vez que alguém pede de você. Talvez a gente não tenha dinheiro, como Pedro e João não tinham em Atos 4, quando o mendigo pediu para eles um dinheiro. Mas eles tinham algo para dar. E frequentemente esse algo que a gente pode dar vale mais do que o que a pessoa está pedindo de nós. Às vezes nem ela entende do que ela precisa. Mas quando a gente dá o que a gente pode, Deus tem uma maneira de multiplicar esse algo e de transformar esse algo e fazer valer algo quando chega até a pessoa. Nós podemos dar atenção a qualquer ser humano. Você pode dizer para o mendigo que você não vai dar dinheiro para ele olhando nos olhos dele. Eu não quero incitar ou encorajar ninguém a não dar um dinheiro para alguém que está na rua. Mas eu não vou entrar nas questões, e eu não acho que Jesus está entrando nas questões de legislar se você deveria dar ou se você não deveria dar. Para isso, a sabedoria existe. Você deve pedi-la a Deus para você poder pensar e você poder discernir se aquele é um momento adequado para dar dinheiro ou não. Mas sabe, você pode fazer isso olhando nos olhos do mendigo. Você pode apertar a mão ou dar um abraço nas costas em qualquer pessoa que está aí, sem medo. Jesus fez isso. Jesus tocou em leprosos. Jesus se aproximou de pessoas que eram consideradas impuras para nos ensinar que talvez a maior necessidade do ser humano é de proximidade, é de conexão. E qualquer um de nós tem isso para dar para outra pessoa. Irmãos, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E Jesus aqui está prestes a concluir a primeira parte do Sermão da Montanha.
A primeira parte, que é o capítulo 5, ele está falando sobre a ética do reino dos céus. Como que moralmente eu e você deveríamos viver sendo filhos de Deus. É uma ética que é em muito superior à moral dos fariseus. Que tem uma justiça que, porque leva em consideração o coração, vai muito além da justiça que os fariseus conseguiam aplicar com todas as suas minúcias. Jesus está falando sobre os valores mais importantes para alguém que deseja segui-lo. E ele começa a concluir essa primeira parte do Sermão da Montanha, falando sobre vencer o mal com o bem. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto extremamente desafiado, me senti extremamente desafiado, entendendo as minúcias desses versículos. Pagar o mal com o bem é super simples, né? Mas é tão difícil, é tão contrário à natureza que tem dentro de mim e de você. E por isso a pergunta que não cala na minha mente e no meu coração é se eu me dedicar a fazer o bem aos outros, de uma forma radical, como Jesus está ensinando aqui, quem vai cuidar de mim? Quem vai se dedicar dessa forma para mim? Quem vai me suprir das minhas necessidades? E honestamente eu falo isso abrindo um pouco o coração, mas também crendo que essa é uma pergunta lícita e verdadeira para o coração de cada um de nós. A gente se pergunta e a gente se sente inseguro, quem vai cuidar de mim? Se eu permitir que outras pessoas me desonrem, quem vai cuidar da minha honra? Se eu deixar que outras pessoas sejam injustas comigo, quem vai me fazer justiça? Porque machuca quando alguém faz injustiça comigo. Se eu deixar que os outros abusem de mim e me pressionem, quem vai me consolar? Quem vai me dar um escape para eu vencer a pressão? Se eu deixar, quem vai me proteger nessa vida? E todas as escrituras querem responder a essas perguntas com um grito forte. Deus será o seu protetor. Sabe o que é esse sermão, aonde esse sermão nos empurra? Para Deus. Em vez da gente racionalizá-lo, falar, não é bem assim, não, é assado, né? Jesus não quis dizer, não é tão radical, é mais ou menos, é aqui e ali. Em vez da gente fazer isso, que tal abraçá-lo de todo o coração? E quando se tornar difícil, impossível obedecê-lo, a gente ir para Deus. A gente obter o consolo de Deus, a proteção de Deus, a inspiração de Deus, o escape de Deus em nossa vida. Sabe, ao longo do próprio Sermão da Montanha, Jesus ensina e reforça o princípio de que Deus será a nossa única torre segura nessa vida. Nas bem-aventuranças, Jesus nos ensinou que, vez após vez, que embora a gente chore, se entristeça nesse mundo, nós seremos consolados. Deus vai nos consolar. Ele nos ensinou que a gente vai ser perseguido nesse mundo, mas que vai haver uma recompensa para quem perseverar depois da perseguição. Em Mateus 6, Jesus ensina que o nosso Pai, Ele vê em secreto. Ele vê cada coisa que a gente faz, cada pensamento, cada decisão de fazer o bem, mesmo que ninguém veja ao nosso redor, e Ele vai nos recompensar por cada coisa boa que fizermos. Ele nos ensina que Deus conhece, que Ele supre as nossas necessidades. Ele nos ensina em Mateus 6 que a melhor maneira de descrever nosso relacionamento com Deus é comparando esse relacionamento ao que um pai tem com um filho. Apesar do filho pisar muito na bola, o amor do pai só cresce. E só deseja abraçá-lo, e só deseja estar próximo dele. Um amor que sabe do que a gente precisa, até antes mesmo de nós sabermos do que a gente precisa. Um amor que não hesita em dar coisas boas a seus filhos. Em Mateus 7, Jesus afirma que nem todos os que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, somente os que forem conhecidos por Deus. Em outras palavras, somente aqueles que tiverem um relacionamento com Deus. Para termos uma justiça muito superior, aquela que Deus deseja, a gente precisa conhecer e ser conhecido por Deus. E Jesus está nos animando, mais do que nos advertindo. Ele falou, olha, basta um relacionamento com Deus para você ser recebido na morada eterna. Sabe, os movimentos sociais de 2, 3 séculos atrás, que fizeram nascer as declarações de direitos humanos, eles acreditavam e acreditam que o homem luta por ele mesmo. A ética do reino dos céus, no entanto, é baseada no fato de que Deus luta por nós. Deus está do nosso lado. O homem sem Deus só tem a si mesmo para lutar por ele.
Nós que temos uma esperança maior, sabemos que Deus está do nosso lado. E que Deus é mais forte do que eu sou, do que você é. Ele tem uma maneira mais efetiva de conseguir aquilo de que nós precisamos, do que eu mesmo tenho de conseguir aquilo que eu quero. E isso nos deixa livre para a gente amar o próximo. Para a gente não ficar tão preocupado e envolto conosco mesmo, mas estarmos livres, libertos para pensar na necessidade dos outros. Eu quero animar todos a terem uma semana profunda de oração, meditando sobre isso, irmãos. Que a gente reflita de fato, Deus tem sido a nossa torre segura. Deus tem sido a esperança na nossa vida de que a justiça vai acontecer, de que o bem vai vir, vai bater na nossa porta também. Fale para Deus os seus medos, seja honesto onde a sua fé está, sobre suas ansiedades, sobre suas inseguranças, sobre suas dificuldades. Eu quero encorajar todos a terem essa semana profunda de oração e a ter uma semana profunda de leitura na Bíblia. Porque são nas páginas da Bíblia que a gente vai encontrar e reforçar esse encorajamento de que Deus luta por nós, de que Deus está do nosso lado. É a única maneira, irmãos, de nós vencermos o mal com o bem. Amém? Obrigado.